Fábio Porchat, o queridinho da mídia lacradora, achou que podia debochar de um dos maiores nomes da história da televisão brasileira e sair por cima. Ficou pequeno. A resposta de Carlos Alberto de Nóbrega não foi um grito, mas um sussurro que ecoou como um trovão e calou a boca de toda uma geração de comediantes de apartamento. Eu nunca precisei de Lei Rouanet. A treta dividiu o mundo do humor e expôs a arrogância e a hipocrisia de quem depende de dinheiro público para fazer graça, e ainda se acha no direito de criticar quem construiu um império com o próprio suor e o aplauso do povo. Por que Porchat resolveu atacar uma lenda viva? E por que a resposta de Carlos Alberto doeu tanto na alma da elite da esquerda? Fica aqui com a gente que nós vamos desvendar agora os códigos por trás dessa humilhação histórica e memorável. Tudo começou com a soberba, a marca registrada da nova geração do humor que se acha mais inteligente que o povo brasileiro. Em uma participação recente em um podcast famoso, desses que a turma do Leblon e da Faria Lima adora e considera cult, Fábio Porchat foi questionado sobre o humor mais antigo da TV aberta. Em vez de mostrar respeito, de demonstrar um pingo de gratidão pelos mestres que abriram o caminho para que ele hoje pudesse ser quem é, Porchat escolheu o caminho do deboche, da zombaria. Com um ar de superioridade, ele mirou sua metralhadora de arrogância contra um verdadeiro patrimônio da nossa cultura popular. A praça é nossa. Ele descreveu o programa como algo velho, parado no tempo, e usou o termo pejorativo humor de tiozão, como se fazer rir o brasileiro comum, a família que se senta unida no sofá depois de um dia de trabalho duro, fosse algo menor, algo vergonhoso. Foi um ataque gratuito, desrespeitoso e, acima de tudo, ignorante. Porchat, no seu pedestal de arrogância, cuspiu na história e desrespeitou não apenas Carlos Alberto, mas a memória de seu pai, o gênio Manoel de Nóbrega, e os mais de 60 anos de história daquele banco que se tornou o mais famoso e amado do Brasil. Será que ele realmente achou que um ataque desses ficaria sem resposta? Mas a arrogância de Porchat vai além do simples desrespeito. Ela representa toda uma mentalidade elitista que contaminou o mundo artístico brasileiro. Essa geração de humoristas, criados nos teatros da Zona Sul carioca e paulistana, olha para o interior do país, para as periferias, para o trabalhador comum com o mesmo desdém que a aristocracia europeia olhava para os camponeses. Eles se sentem superiores porque fazem humor inteligente, porque discutem questões sociais relevantes, porque são aplaudidos pela crítica especializada. Mas se esquecem de uma coisa fundamental: o humor verdadeiro não precisa de explicação, não precisa de manual de instruções, não precisa de diploma para ser compreendido. O humor de Carlos Alberto atravessa gerações justamente porque ele fala com o coração do brasileiro, não com sua cabeça. É o riso puro, genuíno, que nasce da identificação com situações do dia a dia, com personagens que conhecemos na nossa própria família, na nossa rua, no nosso bairro. E aqui está o grande paradoxo da esquerda cultural brasileira. Eles se dizem porta-vozes do povo, mas desprezam aquilo que o povo realmente gosta. Criticam o populismo na política, mas praticam o elitismo mais descarado na cultura. Falam em democratização da arte, mas só valorizam aquilo que é produzido dentro do seu círculo fechado de privilegiados. O humor popular, aquele que realmente diverte as massas, é taxado por eles de alienante ou reacionário. Como se o trabalhador que chega em casa cansado depois de 10 horas de trampo não tivesse o direito de dar uma risada simples, sem ser julgado por uma elite que nunca precisou acordar às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado. Essa é a verdadeira face do preconceito de classe no Brasil. Não vem da direita conservadora, vem da esquerda que se acha culta. O que Fábio Porchat e sua turma parecem não entender é que a crítica deles não é apenas uma opinião, é um sintoma de uma doença, o etarismo, que é o nojento preconceito contra os mais velhos, misturado com uma dose cavalar de elitismo cultural. Eles que se dizem tão desconstruídos e progressistas, praticam o tipo de preconceito mais antigo que existe, o de achar que tudo que é antigo é automaticamente descartável e que a história não tem valor algum. Carlos Alberto de Nóbrega não é apenas um comediante de 89 anos. Ele é uma instituição viva, um homem que comanda com uma lucidez e uma energia invejáveis um dos programas mais longevos e de maior sucesso da televisão mundial, um feito estudado em outros países. Desdenhar de sua obra não é ser moderno, é ser pequeno, é virar as costas para a própria história do humor brasileiro, da qual ele mal conhece a primeira página.
Que tipo de artista cospe no prato que comeu? Será que Porchat esqueceu que, para ele poder hoje fazer suas piadas em teatros caros e para especiais de plataformas gringas como a Netflix, alguém teve que construir essa estrada antes? Desrespeitar os mestres que pavimentaram o seu caminho não é um ato de coragem ou de vanguarda, é um ato de uma ingratidão vergonhosa. O povo brasileiro, que por tradição ama e respeita os mais velhos, percebeu isso na hora. E a reação do público nas redes sociais foi imediata e massiva, defendendo o legado da nossa querida praça. E vamos falar sobre números, porque números não mentem. Enquanto Porchat precisa de editais, de apoios governamentais, de verbas públicas para viabilizar seus projetos autorais, Carlos Alberto mantém há quase 4 décadas um programa que sustenta centenas de famílias. Não são apenas os comediantes que você vê no palco, são câmeras, técnicos de som, iluminadores, produtores, maquiadores, seguranças, faxineiros. É uma máquina de empregos diretos e indiretos que funciona semana após semana, ano após ano, gerando riqueza e oportunidades para pessoas comuns. Isso é responsabilidade social de verdade, não discursinho em rede social. Isso é impacto real na economia, não projeto cultural para meia dúzia de intelectuais de boteco. A diferença é gritante. Um trabalha para alimentar famílias, o outro para alimentar o próprio ego. Carlos Alberto, como o gigante que é, não entrou na briga na mesma hora. Ele não foi para a internet fazer textão raivoso ou gravar vídeo xingando. Ele agiu como um verdadeiro mestre, um homem seguro de sua história. Ele esperou e, quando teve a oportunidade, em uma entrevista, deu sua resposta. Uma resposta que não foi um xingamento, não foi um ataque pessoal. Foi uma única frase, uma declaração de princípios que funcionou como um nocaute técnico. Questionado sobre a fala de Porchat, ele calmamente, com a elegância de sempre, declarou: "Eu não vou responder a ele. Só digo uma coisa, eu estou há 70 anos na televisão. Eu tenho um programa que há 37 anos dá um dos maiores ibopes do SBT. E eu nunca precisei de Lei Rouanet para fazer o meu trabalho." Silêncio. Essa frase, meus amigos, foi uma das maiores invertidas, uma das maiores patadas com classe da história da comunicação brasileira. Ela não apenas se defendeu, como traçou uma linha clara e definitiva no chão, separando 2 universos: o universo dos artistas que vivem para o povo e o universo dos artistas que vivem do dinheiro do governo. Foi um golpe de mestre, uma aula de como vencer uma briga sem dar um único grito, usando apenas a força da própria biografia. Para você que talvez não entenda o peso gigantesco dessa frase, vamos explicar de um jeito bem simples. A Lei Rouanet, que foi criada com a boa intenção de incentivar a cultura, virou para a direita e para boa parte do povo um símbolo da mamata. Um jeito de artistas já consagrados e milionários, quase sempre alinhados à esquerda, pegarem dinheiro público, o seu dinheiro, que sai dos seus impostos, para financiar seus projetos, suas peças, seus filmes e seus shows. Projetos que muitas vezes a grande maioria da população não pagaria um centavo para ver. Fábio Porchat e o grupo Porta dos Fundos são frequentemente associados a esse modelo de financiamento. Agora compare isso com a carreira de Carlos Alberto. Ele está há décadas no ar em uma emissora privada, o SBT, que vive de lucro. O salário dele e de todo o seu enorme elenco é pago com o dinheiro dos anunciantes. E os anunciantes só pagam porque o programa dá audiência. E a audiência só existe porque o povo, o brasileiro comum, de norte a sul do país, liga a televisão para assistir. Ou seja, o verdadeiro patrão de Carlos Alberto é o povo. Ele só está no ar porque o povo quer. É o voto diário no controle remoto. Qual dos dois é o verdadeiro comediante do povo? Fica aí a pergunta que a resposta de Carlos Alberto deixou no ar. Essa polêmica também escancarou a hipocrisia do chamado humor progressista. Eles se dizem defensores dos oprimidos, dos excluídos, dos marginalizados. Mas quando um idoso, que deveria ser respeitado por sua experiência e conquistas, é atacado publicamente, onde estão esses defensores dos direitos humanos? Cadê a famosa desconstrução quando se trata de respeitar a terceira idade? A verdade é que o progressismo deles é seletivo, é de conveniência. Só vale quando é politicamente conveniente, quando atende à agenda deles. Um idoso conservador pode
ser ridicularizado à vontade. Suas décadas de trabalho podem ser desqualificadas com um simples humor de tiozão. E o pior de tudo é que fazem isso se achando moralmente superiores, como se estivessem prestando um serviço ao país ao modernizar o humor brasileiro. Mas o que mais impressiona nessa história toda é a diferença de classe entre os dois protagonistas. Carlos Alberto, mesmo sendo atacado de forma gratuita e injusta, manteve sua postura de senhor distinto. Não desceu ao nível do agressor, não partiu para o revide baixo, não usou palavrões ou desqualificações pessoais. Sua resposta foi cirúrgica, elegante, definitiva. É assim que age um verdadeiro cavalheiro, um homem criado nos valores antigos, onde o respeito ao próximo e a educação vinham antes da lábia e da esperteza. Por outro lado, Porchat mostrou exatamente o que representa: a nova geração mimada, acostumada com o aplauso fácil de uma plateia partidária, que nunca aprendeu a respeitar quem veio antes. É a geração do lacre rápido, da zoeira sem consequência, do humor que machuca e depois se esconde atrás da desculpa de que era só uma piada. Essa diferença de educação e caráter ficou exposta para todo o Brasil ver. O que essa treta toda revela, na verdade, é uma briga entre duas filosofias de humor. De um lado, temos o humor do povo, representado com honra pela Praça é Nossa, um humor simples para a família, popular, que fala a língua da dona de casa, do porteiro, do trabalhador, do aposentado. Piadas que não precisam de um diploma universitário em filosofia para serem entendidas. Personagens com os quais o Brasil se identifica há gerações, como a velha surda, o Zé Bonitinho, o Paulinho Gogó, a Filó, o Canarinho. É um humor que une, que gera bordões que entram na boca do povo, que diverte sem ofender os valores da maioria das famílias brasileiras. Do outro lado, temos o humor da lacração, do qual Porchat é um dos reis. Um humor feito para uma bolha, para a elite intelectual do eixo Rio-São Paulo. É um humor que muitas vezes baseia sua suposta coragem em atacar os alvos mais fáceis e seguros que existem: a religião cristã, os costumes da família tradicional, os valores conservadores. Eles se acham muito transgressores por fazerem piada com a fé de milhões de pessoas, como no infame especial de Natal do Porta dos Fundos, mas jamais teriam a mesma ousadia para fazer piada com outras religiões ou com as pautas queridinhas da patrulha do politicamente correto. Será que isso é coragem ou apenas covardia disfarçada de inteligência? É preciso enaltecer com todas as letras o legado gigantesco de Carlos Alberto de Nóbrega. Ele não é apenas o apresentador da praça. Ele é um dos maiores fomentadores e descobridores de talentos da história do nosso país. Pense em quantos comediantes, hoje famosos e com suas próprias carreiras, tiveram sua primeira grande oportunidade, sua primeira aparição em rede nacional, naquele simples, mas sagrado banco de praça. De Gorete Milagres a Moacir Franco, de Tiririca a Matheus Ceará, a lista é infinita. Carlos Alberto herdou de seu pai não apenas um programa, mas uma missão de vida, a de ser um caça-talentos, um padrinho para a nova geração, um homem que abre portas. Ele é a personificação do oposto do egoísmo, é um líder que entende que seu sucesso também depende diretamente do sucesso de sua equipe. Que moral tem um Fábio Porchat, que muitas vezes parece mais preocupado com o próprio umbigo e com a sua própria turma fechada, para criticar um homem com uma história de generosidade e de construção como essa? É a ingratidão em sua forma mais pura e cristalina, é a arrogância de quem chegou agora na festa e quer ensinar o dono da casa a dançar. A reação da mídia tradicional e da crítica especializada a essa polêmica foi, como sempre, previsível e vergonhosa. A maioria dos grandes portais e dos intelectuais da imprensa tentou passar pano para Fábio Porchat. Trataram a fala agressiva e desrespeitosa dele como uma crítica construtiva, como parte do debate sobre o humor. E a resposta fulminante de Carlos Alberto sobre a Lei Rouanet foi tratada como um detalhe menor, quase escondida no final das matérias, ou como um ataque. Por que será? A resposta é simples: porque a grande mídia faz parte da mesma bolha de Porchat.
Eles defendem os seus. Eles compartilham do mesmo desprezo pela cultura popular, pelo povão, que eles consideram brega ou alienado. Para eles, bom mesmo é o humor cabeça deles, que ataca a família e a religião. O silêncio e a parcialidade da imprensa nesse caso só serviram para mostrar mais uma vez o abismo gigantesco que existe entre a elite da mídia e o Brasil de verdade. O povo nas redes sociais não teve dúvida, ficou massivamente ao lado de Carlos Alberto, defendendo seu ídolo e aplaudindo de pé sua resposta corajosa. No fim das contas, o que essa briga nos mostra é a diferença fundamental entre sucesso e legado. Fábio Porchat tem sucesso, é inegável, ele é rico, é famoso, tem seus programas e viaja o mundo. Mas será que ele terá um legado? Será que daqui a 50 anos as pessoas se lembrarão dele com o mesmo carinho e respeito que têm e terão por Carlos Alberto de Nóbrega? Legado é algo muito mais difícil de construir. Legado se constrói com tempo, com respeito, com coerência, com generosidade e principalmente com o amor verdadeiro do povo. E o amor do povo, Carlos Alberto tem de sobra, há 7 décadas. Ele não precisa da aprovação de um crítico da Folha ou de um comediante da nova geração. Ele só precisa do controle remoto na mão do brasileiro em uma quinta-feira à noite. A resposta dele sobre a Lei Rouanet foi muito mais do que uma patada. Foi uma declaração de independência e de honra. Foi a voz da meritocracia contra a cultura da mamata. Foi a voz do Brasil real calando a boca da elite lacradora. E vamos combinar, foi lindo de se ver. Se você também se emocionou com a defesa de um dos nossos maiores ídolos e se enche de orgulho de artistas que venceram pelo próprio talento e pelo carinho do público, seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal Códigos Secretos, porque aqui a gente aplaude os heróis de verdade e desmascara os farsantes.